Meninos, tudo bem? Hoje, nossa aula de língua portuguesa, vamos compreender o uso da gramática, né, sujeito e predicado, né, a colocação de como a gente pode construir e os termos principais e essenciais que ela tem dentro da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo e de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Observamos que uma forma fácil de destacar esse termo nas orações é perguntando quem e o que, né? Fazendo uma pergunta. Observe o exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes, claro. Logo, esse é o sujeito da oração. O que foi feito? Observe. Organizaram a homenagem. Logo, esse predicado da oração. Claro que a gente é bem fácil e dá para compreender esse termo na oração. Um exemplo, esse exemplo 2. O discurso foi modificado. O que? Algo foi modificado, claro. Essas informações dadas sobre algo, logo, esse é o predicado da oração. É a colocação principal. O que foi modificado? Mais uma pergunta. O discurso. É do discurso que se fala. Logo, esse é o sujeito da oração. A ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma. Podemos ocorrer de três maneiras. Ela pode ser ocorrida de três maneiras. Tipos: forma, direta, explicação. Quando o sujeito vem antes do predicado e o exemplo, né? Os formandos e os professores empenharam e organizaram a festa. Outros tipos: ordem e versa. Quando o sujeito vem depois do predicado, organizaram a festa os formandos e os professores empenharam. Outro tipo: meio do predicado. A explicação, quando o sujeito aparece no meio do predicado. Os exemplos, claro, finalizando, empenhados, os formandos e os professores organizaram uma festa. A organização do núcleo do sujeito na oração pode ser formada por mais do que uma palavra. É claro que nesses casos o núcleo da palavra principal, a quem tem mais significado para o sujeito, observamos que a gente deve lembrar que o verbo deve concordar com o sujeito sempre. Exemplo: o discurso foi modificado. No exemplo que eu dei, o núcleo do sujeito, o discurso é discurso. Observamos outro. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Observamos que nesse exemplo, o núcleo do sujeito, os formandos e os professores, é o formandos e os professores, né? No caso, a conclusão do núcleo do sujeito. O tipo de sujeito e predicado, o sujeito é ser, o ser sobre a qual se declara em algo, dentro daquilo. O predicado, o que se declara a respeito do sujeito, indicação. Determinado quando é identificado na oração, indeterminado quando não é identificado na oração. Inexistente as orações com os verbos imparciais, né? No caso, impessoais. Os sujeitos terminados, por sua vez, dividem-se com simples, composto e oculto. Né? Primeiro, sujeito simples tem apenas um núcleo. Exemplo: o paciente foi atendido. Sujeito composto tem a mesma do núcleo, sem exemplos. Moses e Borges são mesmo doces preferidos, né? Sujeito oculto quando identificado pela indecência verbal. Exemplo: andamos a tarde toda. E o sujeito composto tem o mesmo núcleo, né? No exemplo, Mousse e Brownie são os mesmos, né? No caso, os mesmos doces preferidos. Sujeito indeterminado são exemplo, opinam sobre tudo, e o sujeito inexistente são exemplo, amanheceu. Então dá essa concordância ao insistente do sujeito ao composto o uso de predicado. O uso de predicado nas orações varia conforme o tipo de predicado, que no caso, quando o predicado é verbal, no seu núcleo é um verbo que indica a ação. Exemplos: terminei mais cedo.
né? No caso, terminei é um verbo que ele está indicando, ele vai fazer a ação e que já concluiu essa ação. Quando o predicado é nominal, o seu nunca é um substantivo ou adjetivo. Exemplo, o patrão foi atencioso, então dá esse substantivo. Quando o predicado é verbo nominal, há dois núcleos. O verbo é um nome, né? Um exemplo, cheguei e estava atrasada. Então, no caso, cheguei atrasada, dá esse verbo principal a esse núcleo. Bom, então hoje eu vou passar essa atividade para vocês. Vou pedir para que vocês façam, tá? Dentro da página do livro de vocês tem essa colocação do sujeito e predicado, né? Eu vou pedir para que vocês façam na página 73 a 79, né? A página dos assuntos, do livro atividade 79 a 80, além da atividade complementar no caderno, ok? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida é só falar. Tchau, tchau.